Muito boa noite a todos. A partir de agora a gente começa a nossa aula didática, aula 3, falando aqui sobre partitura, justamente sobre pauta, e um pouco também falando muito mais das figuras que simbolizam tempo, duração das notas. Estamos no processo ainda de conhecimento de cada figura, de cada elemento, até porque para a partitura você só tem o tempo de início dos estudos, o resto realmente é consequência e depende muito do que você quer aprender. O céu é o limite, como dizem os bons poetas, né? Então a gente vai começar com a métrica hoje, fazer uma revisão sobre todo o conteúdo que já foi visto na aula passada, na última sexta-feira, pelos companheiros Wesley e também o Fabiano. E a gente vai trazer um pouco do que já foi visto na sexta, mas também revisando e trazendo os detalhes daquilo que é necessário para avançar. Vou pedir para o meu camarada Wesley colocar na tela a nossa apresentação, para a gente já começar as nossas explanações. Já registrando aqui a presença do aluno Cauã Mônico, eu não sei se tem mais... Opa, e aí, Juscelio? Fala, Cauã, esse é de casa, viu? Se reclamar, eu vou para cima. Pague cheio, né, Jota? Exatamente. Aqui eu vou pegando na orelha presencialmente mesmo, viu, Cauã? Olha, a questão da aula de hoje, a gente vai falar muito sobre esse contexto, entendendo a divisão musical, né? Semibreve, mínima, semínima e colcheia. Existe muito um paradigma em relação ao entendimento da partitura, porque quando nós olhamos aquele monte de símbolos que tem a ver com clave, que tem a ver com pauta, que tem a ver com as notas, os símbolos, a gente acaba se impressionando de tal forma que acaba desistindo. Então a gente vai passo a passo, vamos deslumbrar cada um desses elementos para que quando você perceber, você já vai estar realmente entendendo o contexto geral. Então pode passar o slide, Wesley. Aqui a gente vai falar justamente sobre os elementos que constam na tabela. Nós temos aí a semibreve, mínima, semínima e colcheia, e que são realmente as notações, aquela que vai simbolizar para você a duração de cada nota dentro da partitura. A forma prática disso você vai ver lá na frente, mas é importante você entender que cada um desses elementos que estão sendo mostrados aí, ele tem uma função de duração da nota, ou seja, para você entender por quanto tempo aquela nota vai ser percorrida dentro da partitura. A gente está vendo aí na tabela que temos as que representam o som, que é justamente as que estão na segunda coluna, e as que representam o silêncio, que tem o mesmo nome porque tem o mesmo valor simbólico, tá certo? Na descrição aqui, ou na duração, a gente tem o peso 1, mas a gente vai entender que lá na frente, esse peso vai variar justamente de acordo com a indicação da própria partitura. Nessa apresentação ainda vocês vão ver e entender isso. Então, só para entender, é como se eu tivesse uma laranja. Quem lembra daquela parte lá do Chaves, né? Olha, eu tenho uma laranja aqui no quadro, Chaves, eu passo o trem, né? O que é que eu vou ter? Então, são subdivisões. A semibreve é o valor total da duração de tempo. A mínima representa metade do tempo da semibreve. Semínima representa a metade da mínima, ou seja, um quarto de tempo em relação à semibreve. E a colcheia vai ser a divisão, ou seja, metade da semínima. Então, essas são de subdivisões. Se eu tiver até mais rápido, pode pedir, para explicar qualquer coisa novamente. Mas vamos reformulando. O todo é a semibreve. É o maior símbolo que teremos nesta nossa primeiro módulo de ensino. Se nós temos um todo, qual é a metade disso? É justamente a mínima. Se eu pegar a mínima e dividi-la, eu terei semínimas. E se eu pegar as semínimas e dividi-las, eu terei colcheias. São representações que estão aí para que vocês entendam. Tanto da segunda coluna, que são as notas, como também da terceira coluna, que são a questão das pausas. Por que é importante ter pausas e duração? Porque é isso que faz com que a dinâmica musical ela aconteça dentro da partitura. Você imagina que eu só pudesse expressar o som. Como é que eu expressaria uma pausa de um arranjo, uma pausa de uma melodia? Então tem que ter a mesma simbologia de tempo para
notação com valor positivo, que a gente chama de valor positivo, como também por o valor negativo. A expressão da quarta coluna, que é justamente a duração, está bem expressa nisso. O valor total é 1, o segundo valor é 1/2, o terceiro valor 1/4 e o quarto valor 1/8. A gente vai parar nesses 4 elementos, por quê? Porque se a gente for adiantar demais, é aquele que eu já tinha falado no início da minha explanação. Não adianta acelerar demais, porque a gente vai acabar perdendo o fio da meada. Passa mais um slide, por favor, companheiro. A produção do som, que são os valores positivos, é justamente o contato do instrumento, a produção do seu som próprio. A gente está com a expressão aqui de um tambor, ou de um bombo, quem conhece bandas marciais, mas vamos chamar de tambor. Então, sempre que for um valor positivo expresso na partitura, vai ser o som do teu instrumento. Para quem toca violão é o som do violão, quem toca trompete é o som do trompete, e quem toca qualquer outro instrumento vai ser... O valor positivo é justamente a expressão melódica que vai ser colocada pelo teu instrumento. Se estiver usando a voz, é justamente a duração da tua voz, usando na duração daquela nota, especificamente. Dependendo da rapidez ou não, a gente vai usar os elementos que a gente viu anteriormente, e ainda nessa aula a gente vai rever essa modulação. Pode passar mais um, Wesley? A gente está falando aí dos valores negativos, que é justamente o silêncio, que é aquele que a gente já tinha falado inicialmente, que é quando você corta a produção do som do teu instrumento e ele simplesmente não mais existe. Essa é a chamada pausa ou valor negativo. Pode passar mais um. Aí, para que a gente possa entender esse próximo slide, eu tenho que fazer uma pequena explanação. Para que a gente possa entender qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que subdividir ela, né? A gente tem que entender por partes. Até a história de vizinho, né? Quando chega para você uma parte da história, você tem várias partes, que é a versão da mulher, a versão do marido e a versão da criança e a versão da pessoa que estava olhando pela janela. Então, tem várias versões. Mas para que isso você possa entender, você tem que escutar um trecho, ou seja, uma parte, depois escutar a outra pessoa, escutar a outra e depois montar. Então, o que é feito com a música, ela é subdividida em várias partes, pequenas partes. Pela questão rítmica e pela questão também de continuidade. Ou seja, não posso dizer que eu vou saber a música inteira se eu não conhecer primeiro a introdução, se eu não conhecer primeiro a melodia, a parte de refrão, a parte da letra da música. A mesma coisa acontece com a partitura. Ela é dividida em partes iguais, que se repetem em contagem de tempo, para que você entenda cada pedacinho da música e com isso consiga fazer a junção e o encaixe. Então, para a gente entender, compasso musical é um elemento que divide a música em intervalos de tempo iguais ou variáveis, com o objetivo de organizar a estrutura e facilitar a orientação, permitindo ao ouvinte organizar o ritmo de uma música. No caso, você vai organizar o ritmo e você vai entender o que é que a música está lhe oferecendo passo a passo. Por que o ritmo? Quem trabalha com produção como nosso companheiro Fabiano vai entender. A gente sabe que a partícula do ritmo ela é feita e se repete. O forró, ela é 2 para lá, 2 para cá e se repete constantemente. Então, o compasso é justamente isso. São partículas que dão sentido à música, que realmente, ao somar-se uma a uma, ela vai dar a você um sentido de ritmo, de continuidade e de organização. Então, a gente entende o compasso como uma divisão de 4x4 nesse objetivo aqui que eu vou explicar daqui a pouquinho. Passa um slide. Por quê a questão de 4x4? Porque as divisões musicais, elas têm em diversas divisões. A gente está vendo aí exemplo 2x4, quando você conta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O símbolo aqui abaixo, que é um C, representa o 4x4. Foi um erro nosso não ter colocado especificamente 4x4, mas é o que a gente vai utilizar hoje, que é o 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
que são justamente essas repetições que formam o compasso. Cada vez que eu voltar para o número 1, eu estou saltando para um novo compasso, que me ajuda a entender aonde tem um erro, aonde eu posso, aonde tem uma leitura mais difícil, aonde tem um contato da música que exige uma melhor atenção minha. Por isso que a partitura é importante, porque além de ser um registro impresso do que a música está lhe pedindo, ela também lhe dá a possibilidade de você, ao ter contato com um determinado trecho, você poder dar mais ênfase a esse pequena partícula, tá certo? Passa aí no slide. E a gente entendeu o compasso funciona da seguinte forma. A contagem ela é feita da forma que está expressa aí do seu lado, acho que do lado esquerdo, para todo mundo, né? Que é essa seta para baixo e seta para cima. Seta para baixo, seta para cima. O movimento do tempo é esse aqui. Quando você vai para baixo, começa o tempo. Quando você sobe, você finaliza o tempo. Então, a contagem 1, 2, 3, 4, ela é especificada justamente nessa representação aí. Isso lhe dá a possibilidade de entender o que é um tempo inteiro, o que é meio tempo, o que é um quarto de tempo, que são justamente as subdivisões que a gente vai mostrar durante a partitura. Do lado esquerdo, a gente tem uma demonstração disso na prática. Temos um símbolo aí, que é a mínima, a semínima, perdão, e que ela representa o valor de um tempo, justamente pela cronologia do 4x4. Aí você pergunta, professor, o que é 4x4? Como esse 4 sobre um 4 representa que esse compasso vai ter 4 tempos? Justamente pelo contexto. O 4 de baixo, e daqui a pouco tem um texto sobre isso, ele representa a quantidade, o valor da nota, da maior nota, que estará o maior símbolo, aliás, de leitura, que é a semibreve. Então, a semibreve aí, no caso, ela vai ter um valor de 4. Wesley, se você puder voltar rapidinho, volta para mim lá no segundo slide, onde tem justamente o... Só para eu explicar com... Pronto, aí. A semibreve aí, nesse caso, naquele exemplo que eu estava dando lá à frente, ela vai ter o valor 4. A contagem de toda a duração da nota vai ser 4 tempos. Então, ela vai ter uma duração justamente por conta daquele 4x4. Pode adiantar, Wesley, lá para aquele ponto. Nesse caso aí, o 4 de cima, ele vai representar a questão de quanto tempo terá esse compasso. O 4 de baixo representa o maior valor da nota. O 4 de cima representa a questão de quanto tempo nós teremos nesse compasso. Por exemplo, se aí nós tivéssemos um 3 em cima do 4. O valor da nota do 4, mas a quantidade de notas que teríamos no compasso seria exatamente 3 tempos. Então, eu teria o peso desse valor de nota aí, continuaria sendo 1, que é a C mínima, continuaria sendo peso 1, mas ela só teríamos 3 elementos desse aí, só teríamos até o número 3, pela representação de 3x4. Se eu tivesse 2x4, eu continuaria a ter esse elemento valendo um tempo, porque ele seria a subdivisão da semibreve, que valeria 4, só para entender. Semibreve, 4. A mínima, 2. Semínima, que no caso está aí, 1. Então, se eu tiver o 2x4, esse tempo, esse compasso só caberiam 2 tempos, então a gente teria 2 símbolos de semínima de duração. Deu para entender? Então, a questão do número de baixo... Pois não, Fabiano, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se eu entendi, Juscelio. O número de baixo quer dizer que é como se fosse a unidade de tempo, então, não é isso? Exatamente. Ou seja, a figura 4 seria a semínima, não é isso? Ela representaria a semibreve. Porque a semibreve no todo, né? No todo, né? Isso, exatamente. Aí subdividiria a semibreve em 4 tempos, aí ficar a figura da semínima, não é isso? Exatamente, Fabiano. Exatamente. Tá, ok. Pronto. Aí, se você... do número que tiver em cima, se for 2x4, você vai ter 2, porque vai manter o mesmo peso de valor de cada nota, mas você vai diminuir a quantidade de notas no compasso.
Se tiver 3, serão 3 notas, de um tempo, nesse caso. E se você tiver 4, como está aí, você tem 4 notas. E se for um compasso, por exemplo, 2x2? 2x2, aí você teria o mesmo valor, só que a divisão seria diferente. A divisão da nota de baixo seria diferente, ela teria um peso menor. Seria o mesmo símbolo, só que com contagem menor. Mas ia ser a figura ia ser a semínima também? Ia ser mínimo também. Erlon pode até me ajudar com isso, meu consultor. Então, é assim, geralmente o número de cima, ela indica a quantidade de notas que você vai colocar no compasso. O número de baixo indica a qualidade da nota que você vai colocar. Então, a qualidade foi aquela que nós vimos, que é a unidade de tempo e unidade de compasso. Como você falou, o 4 representa a unidade de compasso, unidade de tempo, que representa o valor 1. Né? Como o compasso é um compasso quaternário, então são 4 figuras de semínimas. O 4 representa a semínima. Então são 4 figuras de semínima. No compasso 2x2, é um compasso simples também, igual ao compasso 4x4. Então nós vamos ter 2 figuras de mínimas. Então quando eu coloco 2 figuras de mínimas aí eu vou ter o quê? Cada mínima ela vai valer um tempo. Entendeu? Porque o número de cima está dizendo a qualidade, são um compasso binário. Então, desculpa interromper, Erlon. Então quer dizer que a mínima, um compasso 2x2, a mínima ia ser a figura de um tempo, representando um tempo, então ela já não seria o valor que ela tem numa 4x4, né? Que ela representa 2 tempos, não é isso? Isso. Seria reduzido o valor dela pela metade. Pela metade. E é por isso que é bom ter uma pessoa mais na turma, porque às vezes você acaba caindo nessas pegadinhas. Realmente, ela não tem razão, porque no caso, a maior nota aí, ela valeria 2, né? Isso. Aí a segunda nota, que seria a mínima, ela passaria a valer 1. E essa, no caso, a C mínima, passaria a valer meio, não é isso, Erlon? Meio. Reduzido toda pela metade. Todas as notas que a gente conseguimos enxergar no 4x4, no 2x2 seria a metade, tudo pela metade. Pronto, entendeu? Então, entendido, Fabiano, nessa questão, né? Entendidíssimo. É interessante que quando foi colocada a letra C lá, que é o símbolo de 4x4, porque geralmente a teoria musical, muitas vezes, ela vem anglo-saxônica. Então, a palavra 4 em italiano é com C. Então, muita teoria da teoria musical vem da Itália, né? Da Europa, né? Da Itália ali, da Alemanha e tal. E a palavra C, 4, em italiano, começa com C. E o compasso 2x2 é o C cortado. Ou seja, você tem um compasso C, que é o compasso 4x4, aí eu corto o C. Você já viu esse tipo de compasso, esse compasso? Eu já vi essa figura já, bem interessante essa explicação. Exatamente. Aí você corta o C. Então isso quer dizer que deixa de ser 4x4 para ser 2x2. Ou seja, corta os valores de tudo pela metade, né? Exatamente. Pronto, então tá aí. Só recapitulando, a gente, nessa questão do numerador de baixo, ele vai determinar o maior valor da semibreve, que é o maior símbolo desta divisão musical. Então, se for 2x2, como foi colocado, a gente já espera que corta pelo meio. Se fosse 3, então você teria que colocar essa nota pontuada, a gente não vai ver isso agora, mas só para poder simbolizar, seria a mínima pontuada. Não é isso, Erlon? Vai me dando aí, se fosse o 3 embaixo. Já aproveito e vou tirando minhas dúvidas também, que eu sou danado. Questão de 3 embaixo, Erlon. Repeta a pergunta aí que fiquei... Não, eu só digo assim, a base sendo 3. A base sendo 3? O número de baixo sendo 3? Isso. Ou o número de cima? O 3 embaixo. Não, o 3 embaixo eu nunca vi esse compasso, não. Eu não vou ter essa informação, eu posso pesquisar aqui, porque assim, geralmente, os compassos embaixo, os números de baixo, ele é de acordo com aquela unidade lá. Então, por exemplo, eu vou ter 1 por 1, 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8, sempre eu dobro. Sempre dobrando, né? Sempre dobrando. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 4, 2 por 8, 3 por 1. Agora tem os compassos, existem os compassos mistos, né? Existem os compassos mistos também, que é a mistura do compasso simples com o compasso composto, né? É o simples com o composto.
Eu fiz Então, a por pergunta. exemplo, pode acontecer de ter um 5 embaixo, pode acontecer de ter um 7, pode acontecer de eu ter um 13 embaixo, ou um 17 embaixo, ou um 21 embaixo. Eu fiz a questão até pela minha memória, que não me engane, né? De já ter visto com 3. Mas aí É interessante, aí pode pesquisar, né? escuta e ver na próxima aula se a gente se realmente existe. Mas, Pronto. em fim de ponto, para a gente avançar, foi bem entendido que o número de baixo ele determina a qualidade, como foi colocado por Erlon, ou seja, a duração da maior nota, do maior símbolo, que é a semibreve, e com isso ela determina a subdivisão para os demais elementos, né, que são a mínima, semínima, cocheia, a semicocheia, fusa e semifusa. A gente não vai tratar dessas outras no dia de hoje, mas a representação é mais ou menos nesse contexto. Vamos continuar no 4x4. Então, a gente tem a subdivisão aí detalhada tanto na parte da leitura, que a gente falou, baixo, cima, para fechar a contagem do tempo, baixo, cima, são 4 notas nesse caso, são 4 tempos, e a gente avança. Pode avançar mais um quadro, Wesley? Mas é sempre bom o questionamento, até porque a gente vai também trocando figurinhas, né? Para a gente ir cada vez mais adquirindo conhecimento. Aqui está um exercício que você pode fazer em casa, né? Você pode fazer na sua prática. Primeiro, eu acho que até pegaria de baixo para cima para ficar mais interessante, que seria a questão de você estar batendo palma para a constância, né? Que é justamente a pulsação. Até porque essa métrica do compasso ela tem que ser igualitária, ou seja, você não pode ter uma coisa de... Tem que ser uma batida de forma igual, contínua. Eu estou até com o metrônomo aqui ativo, vou colocar aqui um exemplo. Acho que está... Tá ok, aqui tá saindo aqui. No metrônomo tradicional, ele já tem uma marcação do tempo 1, diferente do som. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa questão de diferenciar o tempo 1, em qualquer que seja a leitura, ela geralmente serve para você como um ditado para você não se perder, porque às vezes se você conta o tempo apenas mentalmente, você acaba se perdendo. Então, por isso que existe a questão da regência, da figura do maestro, para que você saiba em que tempo ele está fazendo a condução. A mesma coisa é o músico, tem uns que fazem, eu não sei se Erlon tem essa prática, o Wesley, eu geralmente tenho essa prática de fazer a contagem 1 fora com o pé, né? Fora, 1, depois eu venho o pé reto, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É manha de cada músico, né? Tem uns que botam o pé mais forte, tem uns que faz apenas a questão da contagem reta mesmo. Eu tenho a prática de sempre dividir o tempo 1 de cada compasso de uma forma diferente para poder mentalmente eu ficar ligado ao compasso. Então a gente tem aqui no primeiro exemplo de cima, a contagem do tempo 4x4, onde você vai destacar apenas o tempo 1. Então, você vai fazer a palma, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. E no outro aqui é um compasso 3x4. Vamos especificar aqui um exemplo de 3x4. Eu vou dizer o que eu já me lembro de cara, que é justamente a valsa. Né? A valsa, quem toca a valsa sabe que ela é 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então você vai marcar o tempo 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. E isso pode ficar mais rápido ou mais lento, dependendo do andamento da música. Tem algum outro ritmo, Erlon, que você lembra de 3x4? Fica à vontade, Erlon. Tem um tango, né? O tango paraguaio. Paraguai, né? A Guarânia, ela é um compasso ternário Guarânia. também, É, ternário. mas ela é 3x4 também? 3x4. É, né? Apesar que tem uns ritmos parecidos com Guarânia, que é quaternário. Mas a maioria da Guarânia é 3x4, ternário.
né? O 4x4, por exemplo, nós vamos ter aqui o bolero, vamos ter o pop, o rock, né? São as músicas mais românticas, né? Aquela música de... música mais romântica, mais lenta, né? Vamos dizer assim. Tem o próprio rock, tem algumas músicas um pouco rápidas, mas que são marcações de quaternário também, né? Geralmente, o que define o andamento do ritmo, da métrica, se o ritmo vai ser binário, ternário, quaternário, é a pancada do forte. Você tem que identificar ela, né? Então, quando você identifica o forte aqui, geralmente vai ter a primeira pancada forte, a segunda fraca, a terceira meio forte e a quarta fraca. Alguns teóricos vão dizer que é a primeira pancada forte, fraco, 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 3 fracos, né? E outros vão dizer que é a primeira forte, segunda fraca, terceira meio fraca. Mas geralmente vai terminar sempre na primeira forte de novo. Então, você conseguir... Uma pergunta, Erlon. Uma pergunta. Desculpa estar só se intrometendo aqui na aula. Não, fica à vontade. A aula é boa assim. Pode falar, Luciano. Não, diga a aula boa assim, viu, Fabiano? Pode ficar à vontade para questionar. Fica à vontade, já. Sobre essa questão do baião, porque no baião sempre quando eu tocava, comecei tocando, eu imaginava ele um compasso 4x4. Aí entrando, eu conheço alguns amigos maestros, aí a maioria deles disseram que sempre dizem que o baião é um compasso binário, não é isso? Como é que eu sei se um compasso é binário ou quaternário? Ele não pode ficar à vontade. Pronto. É aquela coisa, por exemplo, eu já vi partitura de baião 4x4. Entendeu? Eu já Como entendi por 4. Como Essa é uma opção do cara que está escrevendo a música, é isso? Às vezes é. Porque, por exemplo, eu já vi partitura de baião 4x4, já vi baião 2x4. Eu já vi, por exemplo, uma música Esperando na Janela. Né? 2x2. 2x2. 2x2? Sim. A bossa nova também é binário, né? Eu fui tocar essa música uma vez com a orquestra, eu não tinha percebido o compasso, né? Eu achei que fosse 4x4. Não olhei, eu contei o compasso lá, tem 8 tempos, 4 tempos, né? A forma de bater compasso, não, 2x2 não, desculpa, 6x8. Estava 6x8. Era composto. Era. Aí quando eu vi, rapaz, tá errado isso aqui, né? Não é shot? E shot geralmente é 2x4, né? 4x4, também já vi 4x4 também. Aí tava 6x8. E um detalhe aí, Erlon, só aproveitando até a soma, é a questão também da questão métrica, né? Do tempo que você vai usar, né? Porque se você usar, por exemplo, 4x4, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se você for na métrica binária, você vai ser 1, 2. Exatamente. 2. Então você acaba tendo uma divisão mais prática se você usar o binário, mais fácil de ler. né? Exato. Por exemplo, a Espera na Janela, se a gente fosse tocar em 4x4, seria 3, 4, 3, 4, 1, 2, seria essa velocidade. A mesma música, com o mesmo tempo, sendo 6x8. 2, 1, 2, entendeu? Então, como o Jota falou, isso facilita a regência. No compasso 6x8, ela sendo 6x8, qual seria a unidade de tempo dela? A figura que representaria a unidade de tempo? A unidade de tempo seria... 4x4 é a mínima, né? 4x4 é a mínima. 6x8 seria qual? Pronto, a de 6x8 seria uma semínima pontuada. Semínima pontuada. Já fica mais complicado de escrever, no meu ver, não fica, não? Mas depende. Quando a música, a métrica da música, o andamento da música, a métrica dela, por exemplo, ela tem muita cocheia, ela fica até mais fácil de escrever. Porque tem algumas músicas, por exemplo, se a gente fosse copiar, em vez de 6x8, fosse copiar em 2x4, ou em 4x4, a gente colocaria quiálteras nas músicas. E no 6x8 eu tiraria as quiálteras. Então ficaria cocheias, né, grupos de cocheias, 6 cocheias, sem a quiáltera. É só questão de prática, de leitura. Entendeu? E a bossa nova é binário também, né? A bossa nova? A bossa nova é. Rapaz, eu já vi bossa nova em já vi quaternário. 4x4 também. Aquele desafinado, já toquei em quaternário. Quaternário, né? Já vi quaternário também. Uma coisa que eu não vi ainda 4x4 foi um dobrado. E realmente eu não vi também, não. Mas o próprio nome já está dizendo dobrado, né? Nome, dobrado é 2x2 dobrado, né? O dobrado vem do passo doble, né? Vem assim, tem muito dessa tendência.
E por isso que ele E é ritmo de marcha, né? E a, o e a binário. própria, Né? viu, Jota? E a Oi. própria palavra dobrado significa dobrar a velocidade do quaternário. Exato. Fica 2x4, Isso. binário. Acelera. Então, assim, a gente está tendo aqui um bate-papo bacana demais. Eu acho até bom, assim, a aula nesse contexto de conversa, porque a gente vai absorvendo muito mais ideias com as perguntas, né? Então, pode ficar à vontade aí. O Cauã, também o Juan está conosco. Pode interagindo que a gente vai tirando as dúvidas, até relembrando, né, Erlon? Porque às vezes a gente até nós mesmos ficamos aqui naquela questão de o foco em um estilo ou outro, porque tem muito disso também, né? Você se dedica à banda de música, você tem um contato com um certo tipo de metragem. Quando você vai para uma orquestra sinfônica, filarmônica, banda marcial, banda da noite, essas coisas, você vai ter diversas outras experiências musicais. Por exemplo, se a gente for falar aqui de jazz, eu acho que vai dar nó em cabeça de muita gente, porque é totalmente diferente a forma de ler, a forma de escrita. Então, a gente vai aos poucos. Por isso que a base é essa daí. Nesse slide você vai poder exercitar em casa a questão do que Erlon até inclusive já mencionou, da questão do tempo forte, que é a primeira nota do compasso. Geralmente, em alguns estilos, você vai sentir na pancada do bombo, ou uma caixa mais fervorosa, quer dizer, tudo tem um certo da dica que você vai captando ali na música. Eu não tenho nenhuma música aqui pra gente colocar, não sei se os meninos teriam mas que a gente poderia perceber aqui, por exemplo, essa repetição do ritmo. Ou seja, quando você percebe a simetria do ritmo e que ele começa a se repetir, ali já se fecha um compasso. Já se fecha um compasso, começa outro, né? Então a gente vai vendo isso pouco a pouco no decorrer do nosso curso. Pode passar mais um slide, Wesley? Então a gente já começou a falar de ritmo, as coisas já vêm de pronto, né? A questão do ritmo é justamente o que também ajuda a ditar o nosso compasso, a definição desse compasso. Então, o que seria o ritmo? A sucessão de tempos fortes e fracos, como já foi inclusive mencionado, que se apresenta alternada e regularmente de cadência, compasso, ritmo poético, o movimento que ocorre em períodos regulares, ritmo cardíaco. Eu acho que basearam muito no coração, né? O cara está lendo um coração mais lento, aquela... E quando você acelera, então, assim, a questão ritmo é a mesma coisa. Tanto que batidas por minuto, né? BPM, né? Quando o cara vai medir o seu coração, a frequência do seu coração, ele vai medir os BPMs do seu coração, né? Por isso, né? Eu vou até voltar aqui a ligar o nosso metrônomo para vocês perceberem o seguinte. Por exemplo, aqui está uma batida de 80, né? 80 BPMs. 1, 2, 3, 4. E a cada vez que você vai aumentar o BPM, ou seja, a rotação, a rapidez dessa música, ele vai subir. Eu vou colocar 100. A gente já está na rotação mais acelerada, então a leitura passa a ser mais ágil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí uma das rotações também muito usada, 120. E essa aqui é para poder correr. Então você vai ler mais rápido ainda. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o compasso, ele só te diz a divisão, mas o que vai te dizer como é que essa música vai decorrer vai ser na regência do maestro ou no teu próprio andamento, que você que vai determinar. Não, eu quero tocar essa música aqui, eu vou tocar ela acelerada, eu quero um negócio mais para frente. O que é que diferencia um MPB de um rock, por exemplo? É a agilidade da tua leitura, né? Você está pegando uma música ali lenta e você quer transformar numa batida mais rápida para dar mais ânimo, mais força, você vai acelerar a contagem do compasso. Então você passa de 1, 2, 3, 4 e você vai chegar até onde você estiver no limite de execução. Até na banda de música tem um linguajar que a gente utiliza muito, que é estar correndo com a leitura, né? Que é justamente quando o cara acelera ali na pegada e você vai correndo tentando executar a música dentro do tempo, porque independente de como estiver o BPM, ou seja, a batida, o tempo, a contagem de tempo, você tem que estar lendo dentro do que é permitido pelo compasso e observando as notações. Então o ritmo ele ajuda muito a tua compreensão. Por que é que muitos músicos dizem que é o seguinte, quando for estudar uma partitura, estude primeiro lento, de forma lenta, para depois você acelerar.
Tem pessoas que são muito impacientes, mas o certo é você desacelerar a música completamente, fazer uma contagem lenta, e quando você sentir que está começando a entender o que a partitura lhe pede, aí você vai acelerando até chegar no ponto que você acha ideal, ou que o maestro lhe peça, né? Se for o caso de um músico de banda marcial, de banda de música. Nesse caso da noite, é realmente quando você sentir que a música ficou num ritmo legal. Tá certo? Pois não, Erlon. É interessante o que você falou aí. É importante a gente perceber isso aí. Geralmente, quando eu peço para meus alunos fazerem a leitura rítmica, né, ou solfejo, né, eu sempre peço para eles marcarem um tempo antes, um compasso antes. Porque ele tem que perceber a diferença entre os números, que são o número do tempo, né, a diferença de um tempo para outro. Porque, como o Jota falou, o ritmo é um movimento cardíaco, como se fosse um movimento cardíaco. Né? Se você olhar no seu coração, bater do coração, ele é constante. Tum, 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 tum. E esse tempo tem que ser constante. Né? Então, se você vai marcar um tempo quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esses números, ele nem pode estar antes e nem pode estar depois fora dentro dessa métrica. Ou seja, eu não posso contar esses números 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Então, corri. É como o Jota falou. Alguém vai terminar a música primeiro que os outros. Né? Quando eu corro assim. E quando eu faço 1, 2, 3, 4, aí a gente diz que quebrou o ritmo, né? Matou o ritmo. Morreu. É como se fosse um ataque cardíaco aí. Certo? Você está com problema de arritmia. Né? Pode falar, Fabiano. Como se seriam aquelas pessoas, não sei se você já conhece, como vocês também são músicos, vocês já presenciaram isso, vocês estarem tocando em algum lugar, tem uma pessoa batendo palma fora do tempo ou dançando fora do tempo. Minha É possível esposa. uma pessoa dessa daí aprender a ler música? Ajuda, inclusive, vou citar a minha esposa, porque é uma das pessoas que desde da época que a gente casou, que eu percebi que ela tinha essa dificuldade. E sempre que eu posso, que a gente está numa dinâmica, eu já percebi que com a prática da leitura ou da tentativa de aprender um instrumento, você acaba desenvolvendo essa questão rítmica, você começa a criar mais sintonia com isso, entendeu? Hoje eu já percebo que ela realmente evoluiu bastante nesse sentido. Isso acontece em qualquer situação. Por exemplo, eu tenho um aluno, que inclusive foi na cidade de Poço José de Moura, que ele passou 2 anos comigo, ele não conseguia fazer uma nota dentro do tempo, mas a parte de ter mantido ele acompanhando as aulas, eu percebi a evolução. Ele chegou a 100%? Não, mas ele chegou a encostar, a fazer para ele algumas notações mais simples, e nas outras que eram fraseamentos mais difíceis, até não conseguia. E aí Tocava sincopado, né? Isso, aí eu simplificava. Mas por que foi importante aquele processo? Porque, primeiro, de inclusão, você está incluindo a pessoa no meio social. E segundo, a questão de que ajuda ele a ter uma noção maior do que é a questão rítmica. Né? Ele vai, aos poucos, vai se ajustando. Se você passar o dia inteiro escutando um metrônomo desse, você com certeza, em algum momento, você vai entender o que é uma questão rítmica, métrica, e que você tem que estar constante. Quer dizer, a questão métrica, ela faz parte da nossa vida em todas as situações. Então, a gente precisa conviver com ela e aprender um pouco a cada dia. Então, essa situação que você narrou aí, Fabiano, ela não é incomum. Pelo menos assim, na minha percepção, não fiz nenhum estudo em relação a isso, mas pelo menos a cada 10 pessoas você vai ter 2 que vai ter essa dificuldade de acompanhamento rítmico, entendeu? Então, é precisamente trabalhar e a música lhe ajuda a ter ganhos em relação a isso. Pode passar o slide, companheiro Wesley? Pronto. A gente tem aqui a questão do 4x4, que a gente já falou bastante, e aqui eu entro na questão do que o próprio Erlon já mencionou aqui, né, da divisão do forte, que aqui está expressado pela letra F, que é o forte, o P é piano, o MF é meio forte e o P novamente piano. Então a gente vai ter aqui uma métrica de forte, piano, meio forte, piano. Ou seja, o 1 vai ser forte, o 2 vai ser baixo, vai ser uma pancada mais baixo. O 3 vai ser médio, vai ser a metade, nem é baixo e nem é alto, vai ser no meio.
e novamente volta para o piano. E aí volta novamente para iniciar o outro compasso no tempo forte, que é aquela história do forte, piano, médio, piano. Forte, piano, médio, piano. Forte, piano, médio, piano. Então, isso também lhe ajuda a identificar ritmos, a identificar parâmetros e esquemas de músicas. O shot mesmo que estavam falando aí, forte, fraco. Mas quando você passa para o trio, aí você já vai ter essa subdivisão. Ficou claro essa questão da divisão do 4x4 em relação a essa questão do forte piano, meio forte piano, que já foi Sim, colocado pelo para mim, sim. Pronto. Quando a gente for ver a questão do ternário, a gente também vai ver como é que funciona a divisão do ternário. Que aí a gente vai alcançando passo a passo. Pode passar, meu companheiro Wesley. E aí, volto a notificar, só que aqui eu usei uma expressão matemática, né? Eu procurei musical, infelizmente não encontrei, mas o que indica é a mesma coisa, né? O que é o número de cima? O numerador é o número que fica em cima, é chamado de numerador e indica quantas partes tomamos do todo. Fica bem claro isso. Quando eu digo 4 por 4, eu estou tomando 4 partes de um todo de 4. Quando eu digo 2 por 4, eu estou tomando 2 tempos, ou seja, 2 partes de um todo de 4. Se eu disser 3 por 4, a mesma coisa. Eu estou tomando 3 partes de um todo, de um compasso que poderia chegar a 4, assim, em termos de tempo exato. Aí existe os compostos, os compassos compostos, que a gente vai estudar logo depois, daqui a um tempo. Sim, mas na leitura básica, essa é mais ou menos a divisão. A questão do 8 aqui, se fosse uma expressão, por exemplo, de 4 por 8, você dobra o valor. Assim como você, quando vem para o 2, você diminui o valor, quando você pega o 8, você dobra o valor. O elemento que teria um tempo de duração passaria a ter 2. O elemento que teria 2 passaria a ter 4. O elemento que vale 4 vai ser 8. Então é justamente a duplicação. Pode passar, Wesley. Aí eu coloquei alguns exemplos aí, que são esquemas que geralmente você percebe em partituras, né? Eu coloquei sem notação, porque a gente não viu ainda a questão das notações musicais. Aqui você vai ver ainda que essas 5 linhas ela tem uma função importante dentro da música. Você vai ver que esse S, que a gente chama de clave, que é justamente a clave de sol, ela tem uma função importantíssima na música. Você percebe que a partitura também, na parte de cima, onde tem o símbolo aí da C mínima igual a 100, é a função da métrica, que a gente estava falando agora há pouco, né? Qual é a metragem que vai ser feita. Então, você vai pegar o metrônomo, vai colocar ele em 100 BPMs, e você vai colocar ele para disparar, ou seja, ele vai começar a contar na métrica que você tem que ler essa partitura. Aí eu disse, não estou conseguindo ler, está muito rápido. O que é que eu vou fazer? Vou diminuir para 70, vou diminuir para 60, mas sabendo que meu objetivo final para tocar essa partitura de forma original é chegar ao BPM 100. Então eu vou acelerar. Aqui a gente tem os símbolos, então, de 4 tempos, que é a semibreve, que está preenchendo o compasso inteiro, os 3 primeiros compassos. E depois a gente vai ter o mesmo símbolo de semibreve, só que o de pausa. Aí, qual é a diferença entre uma pausa de semibreve e uma pausa de mínima? O da semibreve, como está sendo colocado aí, ele fica, esse símbolo que está colado na quarta linha. A gente conta as linhas de baixo para cima, certo? Então, a gente está vendo aí que a semibreve, ela é expressa coladozinho embaixo da quarta linha. Enquanto a pausa de mínima, ela é colada na terceira linha, sobre a terceira linha. Essa é a primeira diferença nessas pausas. Então, tem que ter muita atenção nisso, por isso que eu já estou chamando a atenção, porque tem muito aluno meu que tem esse problema. Entende que toda tracinho desse aí, ele tem um valor único. Não. Se estiver colado na quarta linha, 4 tempos. Se estiver colado na linha de baixo, na terceira linha, serão 2 tempos. Até porque, quando você pegar compassos, lhe dou a voz agora, Fabiano. Quando você pegar compassos que vão ter outros símbolos, você vai entender justamente pela quantidade de notas que vai ter dentro do compasso. Pode ficar à vontade, Fabiano. Uma coisa que me ajudou um pouco a interpretar quando eu comecei
a ler de forma autodidata, partitura, pegar, né? Que como é que eu faço para interpretar a pausa da semibreve e da mínima? Pela questão, aqui tá em cima é que dura maior tempo, e aqui que tá de baixo para cima que dura menor tempo, né? Vale 2 tempos. Isso. Uma pergunta que eu queria fazer, por exemplo, na forma de ler partitura, por exemplo, quando eu estou lendo tentando ler alguma coisa, por exemplo, naquela figura 18, no segundo compasso ali, no 18 segundo compasso que está ali, ó. Né, aí tem 2 pausas, né? Se tem gente que faz 3, 4, eu faço 1, tem alguma coisa errada na minha forma de ler, não? Isso pode implicar na tua memorização, porque a questão da música também ela é um esquema que ajuda o teu cérebro a entender, né? Por exemplo, se você pegar, às vezes, um outro esquema de parte de compasso e que tem uma divisão mais ou menos parecida, teu cérebro vai entender 1. Aí você pode acabar pecando nisso, né? Mas se funciona para você, eu geralmente sempre mantenho a questão métrica do 1, 2, 3, 4, para não perder a memorização. É porque o que me atrapalha, às vezes, por exemplo, se a pausa for no segundo tempo e a outra pausa for no quarto tempo, eu às vezes me confundo a cabeça fazer si, 2, si, aí 4, entendeu? Às vezes me confunde isso daí na hora de tentar ler. Eu lembro muito daquele jogo do Pi, lá do Silvio Santos, né? Aquele lá do 1, 2, 3, Pi. Sempre dá aquele problema. Mas a melhor situação aí é você isolar o compasso, que você está tendo dificuldade, e trabalhar ele. Por exemplo, se você tem dificuldade, o teu cérebro, quanto mais você repetir aquele compasso, mais ele vai se preparar para aquela leitura que você vai fazer, como também para outras repetições que você vai ver em outros exemplos de partitura. Se você pegar o mesmo exemplo aqui, você vai ver que ele vai se repetir no compasso 19, vamos pela sequência aqui, e no 21. Então, no 25, né? No 25 ali. Isso. Se você já entendeu no segundo, você já vai passar no quinto direto, entendeu? Uhum. Porque o teu cérebro já vai fazer essa automatização. Erlon? Fabiano, você criou um esquema para você, né? Você está tentando criar um esquema para facilitar. É interessante, certo? É interessante. Mas como o Jota falou, pode dar certo, mas pode surgir uma circunstância de não dar certo. Então, por exemplo, por que eu peço para meus alunos quando estão contando, eles vão contar, eu quero que eles aprendam onde é que fica o primeiro compasso, o primeiro tempo no compasso, o segundo tempo, o terceiro e o quarto. Então, por exemplo, eu particularmente, eu gosto de bater compasso da forma italiana, né? 1, 2, 3, 4. 2 embaixo, 2 em cima. Tem uns que gostam da forma mais moderna, que seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? O 4 ficando para cima. Né? Não sei se Jota faz assim, acho que Jota faz assim, né? Eu uso esse mesmo. Pronto. Eu fazia o que você faz, esse aí, e a gente teve, assim, aquele embate com alguns universitários, né? Para acabar com essa história, vai servir, vai resolver, pronto. Entendeu? Então, para mim, o meu esquema foi esse. Então, para a marcação do compasso. É errado? Não é errado, não. Alguns universitários não gostam disso aí, certo? Diz que é a forma italiana, não sei o que e tal. Bom, para mim, dá certo assim. Aí, você pega um aluno que eu quero que ele entenda, você vai ter um compasso, por exemplo, aí, vamos lá. Vamos supor, vai ser 2 semínimas no primeiro e segundo tempo. Aí vai ter uma semínima no terceiro tempo e uma quarta semínima, primeira e segunda semínima negativa, terceira semínima negativa e a quarta positiva. Então seria 1, 2, 3, pá, quarto tempo. Aí você começa a estudar. Se eu começar a bater o compasso aqui, ó, aí a questão do compasso, sim. Essa questão do compasso. Aí tem uns que gostam de fazer só isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. O problema é que, quando a partir que se você contar 1, você não sabe que agora que é 1, que é o 2, que é o 3, que é o 4, mas aqui mais não. Você já está perdendo o ritmo. É verdade, verdade. Já perdeu. Certo? Enquanto você cria um esquema, por exemplo, esse aqui é o de J, né? Você saber onde é que fica 1, onde fica o 2, onde fica o 3, onde fica o 4. Aí você não tem como se perder. Porque se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1... Eu posso conversar com você aqui
eu vou saber que isso aqui é o quarto tempo. Ó. Quarto tempo, 1, 2, 3, 4. Eu posso conversar com vocês, vocês dizendo onde é que fica o terceiro tempo. O terceiro tempo fica aqui, ó. Então não tem como eu me perder. Porque eu sei onde é que fica cada tempo, em cada compasso aqui, ó. Porque o meu esquema é 1, 2, 3, 4. Se você começar a marcar 1, que é o valor da semínima, aí você pode se perder, por exemplo, um compasso de semicolcheia, que vai ter semicolcheia negativa no meio, e outras colcheias, aí vai ter umas várias figuras negativas entre as positivas. Aí você pode se perder com... Agora, se você está criando um esquema, se você está falando esquema, que você fala 1 para dizer o nome da semínima, para saber o que fica ali, aí não tem problema não. É nesse caso mesmo que eu faço, entendeu? Aí nesse compasso aqui, 28, então o certo seria eu tentar ler assim, né? 1, Si, 4. Né? Qual o compasso? Nesse 28 aqui, ó. 25, 26, 27, 28. Vá. Aí, ó. 1, Si, 4. O certo é fazer assim. Isso. Entendeu? Né? Agora sim, para aprendizagem, certo? Para forma pedagógica, você está aprendendo dessa forma aí. Eu estava fazendo depois, porque justamente por causa do símbolo, que quer dizer o tempo da pausa, não dizer nada, entendeu? Aham, entendi. Por quê? Você não dizer nada. Porque você tem que obedecer que aí está valor negativo. Eu Porque sei, é o valor silêncio. positivo, entendeu? O valor positivo é todo o som que você puder ouvir. Um passarinho cantando é o valor positivo, um sino tocando é o valor positivo, um instrumento tocando é o valor positivo. Qualquer som que você ouvir é o valor positivo. O valor negativo é o contrário. É aquilo que você não escuta. Então, a partir que você está dizendo 1, Si, 4, eu produzi um som aqui, ó. Produzi um som no 1 e produzi um som no 4. Mas não é para produzir som, porque é valor negativo. Não, mas aí só para entender a leitura, entendeu? Para entender, isso. Mas no instrumento eu já não faço, entendeu? Só toco esses dois Cis do meio aí. Ok. Show de bola. Então, assim, eu já coloquei justamente os esquemas invertidos aí, algumas situações, para a gente ver que existem padrões, né? E que vão somar-se um ao outro, compasso a compasso, para você entender que cada partitura, apesar de serem músicas diferentes, tonalidades diferentes, mas a métrica de divisão, ela vai se assemelhar muito a alguma que você já viu anteriormente. Então, é muito importante que você faça a leitura corretamente para que a sua memória musical, ela ajude você em outras partituras. Erlon? Só cortando rapidinho você só fala. Não sei se você tem algum áudio para produzir esse som aí, esse compasso, mas vou antecipar aqui, certo? Tem grandes problemas de alunos, que eu já tive em relação à leitura desse tipo de compasso, que é bem simples, nos primeiros compassos. Então, você vê que você vai ter 3 semibreves, né? Cada semibreve ela tem 4 tempos, né, no valor todo. Então, vamos entender o que seria uma semibreve num compasso desse aí. Você tem que imaginar você enchendo um copo de água, certo? Você vai enchendo. O som, ele tem que durar até aquele copo encher, certo? Até ele encher. Porque quando ele transbordar, vai entrar no outro compasso. Então, nós temos um compasso com a nota Si, que é uma semibreve. Então, 1, 2, 3, 4. A minha voz, ela não pode cortar, em nenhum momento. Até mesmo para falar outro som. Então, a partir que eu faço isso aqui, ó, 1, 2, vou fazer a leitura do primeiro para o segundo compasso. Vou fazer de forma errada, depois vou fazer de forma certa. Da forma errada. Vamos ver se vocês percebem aí. Vocês estão percebendo que é um valor positivo aqui, o cachorro latindo aqui, né? O Ivano aqui, cara. É um valor positivo, viu? Então, olha. 1, 2, 3, 4. Si. A partir que eu falo, a partir que eu paro para falar, eu canto Si e paro para falar a nota Si, já cantei errado a compasso. Você quase deu uma pausa de semicolcheia aí, não foi? Exatamente. A não ser que entre o compasso. Parecia que quem tava cantando era que Conta lá? Parecia que os cachorros era que tava cantando, viu? O cachorro tava na semicolcheia brava aí. Pois é. Agora, quando eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4. Si. Eu produzi as 3 notas, não cortei meu som, não interferi, não intercalei uma nota com a outra,
aí eu produzi o valor positivo. Agora, se minha voz houver algum intercalamento ou algum corte entre uma nota e outra, aí já deu É compasso. interpretado como pausa, né? É interpretado como uma como pausa, ou então asmático, né? Isso. Aí, vai depender do professor, certo? Ele às vezes pode deixar passar, certo? Pode deixar passar, ou não. Eu não deixo passar, certo? Eu sou muito exigente nesse sentido, né? Eu não deixo passar. Ele vai ter que refazer de novo, vamos fazer de novo, fazer a leitura de novo. Tenta entender o que é que ele escuta, porque é bom você ouvir sua voz. Ele já vai estar praticando ouvindo a voz dele já para fazer a leitura. Exatamente. Nesse contexto aí, até me permite falar, depende muito do aspecto em que você está colocando, né, a aplicação da música para o aluno, porque muitas vezes tem aluno que já é cansado no início. Aí muita coisa você tem que deixar entre linhas, né, mas o correto, quando você quer profissionalizar, é justamente cobrar desde o início a métrica correta, né, aquela questão da leitura. Quando o aluno mesmo se mostra interessado, aí que você suga dele o melhor. Então, assim, Exatamente. o que a gente está tentando passar para vocês é o conceito de como tem que ser feito, mas se você vai dizer assim, não, eu acho que isso daí está certo, a gente vai poder cobrar? Não, quem vai se cobrar é você mesmo, porque é você quem vai depender, para você que isso vai servir, entendeu? Porque ele não está querendo dizer que quando ele cobra do aluno dele, ele está dizendo que depende do aluno, o interesse dele, se ele vai aprender 1000 vezes, mas se depois que ele sair da aula dele for fazer de outro jeito, ele vai talvez criar um esquema lá totalmente bugado, né? E quando tiver na frente dele, toca do jeito que tem que ser, e quando toca para ele mesmo, ele diz, eu vou dar uma relaxada aqui, tal. Você imagina o que seria uma guitarra fazendo aqui o baixo, uma guitarra, o violão, fazendo aqui a base, né, do acorde e tal, e você cortando o tempo. O cara que vai cantar, ele vai cantar dando uns pinotes, né? Porque vai ficar faltando o acompanhamento. É a mesma coisa você pegar a nota e antecipar. É o que a gente estava falando aqui da métrica. Você tem um acorde que é feito em 4 tempos para se juntar ao outro. Se você antecipa esse tempo, você vai deixar o teu cantor gago, né? Porque ele vai ter que antecipar, cortar a letra e antecipar entradas. E se você retarda, ele vai ficar puxando a nota, né, da melodia, esperando que você mude o tom para poder entrar novamente. Então, por isso que a métrica precisa ser realmente importantemente revista sempre. Eu acho corretíssimo essa questão de ensinar a risca como tem que ser, porque é como na autoescola. Na autoescola, quando você vai para a autoescola com vícios, coisas erradas, você vai fazer a prova, você vai ser reprovado e várias vezes. Por isso que o certo é você já aprender corretamente para numa futura situação você não passar vergonha, entre aspas, né? Porque, modo de dizer, não passar vergonha ou passar por leigo no assunto, entendeu? Porque, como a Erlon falou, isso daí vai ser mal interpretado, né? Exatamente, Fabiano, você lembra muito bem um exemplo. Imagine você fazer toda a parte da autoescola, o instrutor lhe disse como tem que fazer, você passou a prova ali, você fez bem direitinho, aí pronto, recebi minha carteira. Quando você chega na rua, a primeira coisa que você faz é colocar o carro atravessado no acostamento. Multa. Aí o cara vai receber a multa, mas dependendo da cidade, se a cidade não for aquela cidade rígida, o que é que vai criar para você? O hábito de que aquilo está certo. Você não recebeu nenhuma multa. Agora, se você, na primeira vez que você errar, tiver alguém que diga, rapaz, isso aí está errado, ou seja, nesse caso que você citou, a multa, você já vai dizer, eita, tem que ser feito realmente daquele jeito ali. Senão a coisa vai ficar feia para o meu lado. Então é a mesma coisa da música. Se você sai do processo de aprendizagem e você, daquele jeito brasileiro, de dizer, vou fazer um pouco mais maleável, e se não tiver ninguém para puxar a tua orelha, ou você mesmo não se policiar em relação a isso, você vai acabar criando um vício e isso fica para o resto da vida, não tenha dúvida. Eu tenho até um colega de banda, eu só não brigo com ele porque somos dois efetivos, né? Quem brigar primeiro sai. Que é o seguinte, ele tem a leitura de um tempo e ele faz a leitura completamente no contra. Eu vou mostrar aqui para Erlon, mas não vou especificar aqui para os nossos alunos. Nota de tempo, que altra. São 3 notas dentro de um tempo só, que seria tá, 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 tá. E quando o cara vai ler esse compasso que eu fiz aqui, ele vai ler tá, 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 tá. Quer dizer, ele está totalmente fora
do que pede. De tanto tocar daquele jeito e não ser corrigido, ele já criou um vício. Mas quando ele vai tocar, ele não atrapalha o resto do pessoal, não, que tá tocando junto com ele? Até hoje eu estou sofrendo com isso, mas o maestro disse que não vai chamar atenção, porque tá aí o pecado, entendeu? O pecado que tem professores que não se policiam em cobrar do... Aí é o professor que é acomodado, no meu ver. Aí quem está prevaricando, os termos de política, né? Quem está prevaricando aí é o maestro. Não tem nada de errado, no meu ver, corrigir, porque corrigir é querer o bem do próximo, é querer que o próximo não erre futuramente, entendeu? É como se eu dissesse, deixa ele do jeito que ele está indo aí, que ele vai acabar se arrependendo depois. E você vê o mal para a própria corporação, entendeu? Não é isso, Erlon? Isso. A minha internet cortou um pouquinho agora, mas eu peguei o final aqui. Eu estava citando a questão do colega de banda, que o cara tem a leitura de que alta é totalmente contra do que eu faço. E a culpa nesse caso é de quem? Do maestro, que ele quem tem que fazer a cobrança da métrica correta. Não é do... Exato. Teve um caso interessante aqui, quando eu estava formando a banda em Triunfo, né? Nós estávamos nos primeiros ensaios ainda, né? As primeiras músicas, partituras. E aí, aquela coisa, né? Aluno, ele não cria, para ele não tem importância, né? Demorar o som da Sembref todinha, durar aquela nota toda. Né? Aí eu ensaiando com eles, olha o que aconteceu. Eram uns 3 trombones. Geralmente 3 trombones a gente faz a harmonia, né? Coloca a harmonia ali, quando tá solando, um tá solando ali e tal. Aí coloca as harmonias, né? Semibreve, bota umas coisas ali para fazer a harmonia. Aí os 3, um esperou pelo outro. Entendeu? Aí era um compasso de semibreve, deram só mínima. Eu disse, peraí, cadê o resto da nota? O resto do tempo? Não, porque não sei o que, quer dizer, um parou 2 tempos, esperou pelo outro terminar, né? Aí o outro também parou os 2 tempos, porque esperou o um terminar, e o outro terminou, nem terminou nem nada. Coincidiu os 3, não dá os três tempos. Quer dizer, aí eu tenho que corrigir, porque aquela harmonia precisa ter chegado até o final. Uma nota semibreve, ela tem início, meio e fim. Então ela precisa terminar, senão deixa de ser uma semibreve e passa a ser uma mínima com a mínima negativa na frente. Quer dizer, o compasso totalmente diferente que está escrito. Erlon, não era porque eles queriam fazer aquele efeito tan, dan, dan, aquela coisa, não. Um entra primeiro e o outro já está complementando, fazendo a escadinha. Pode até ser, viu? Você imagina um acorde feito por 3 trombones, que um começa primeiro, o outro começa, o outro começa. Quer dizer, é uma situação horrível, né? Aí fica nesse efeito que o Fabiano acabou de narrar. Efeito panorâmico. Pode passar o slide, Wesley. Pronto, aqui também alguns exercícios. Esse material vai ficar disponibilizado. A gente também vai postar alguns vídeos nessa semana. Aproveitar que hoje a aula está sendo na terça-feira, essa semana. Aí eu acredito que amanhã ou na quinta-feira a gente já posta também alguns exemplos disso narrados, né? A gente vai gravar os vídeos, colocar, disponibilizar na plataforma. E a gente vai querer que vocês também façam, dentro do possível, claro, aqueles que vocês se sentirem seguros em fazer. Se fizer o exercício inteiro, ótimo. Mas aí quando você for gravar o vídeo, você vai dizer, olha, professor, eu gravei do compasso 36, que a gente está vendo aqui, até o 40. São justamente 4 compassos, né? Os 5 compassos que estão ali. Quer dizer, você vai dizer quantos compassos você vai fazer, vai mandar para a gente vai tentar interpretar, e com isso a gente vai ter um parâmetro para tentar identificar qual é a dificuldade de cada um dos nossos Então é para fazer um vídeo com esse exemplo 2, então, não é isso? Isso, você pode fazer com o exemplo 1, Fabiano, ou com o exemplo 2, o que você se sentir mais seguro em caminhar. Se você fizer com, por exemplo, o exemplo 2 inteiro aqui, ótimo, para a gente vai entender que você está realmente precisando ajustar mais outras coisas, né? Mas se você dizer, não, eu tenho segurança para fazer um, e a gente vai trabalhar a partir dessa base de cada um dos nossos alunos, tá certo? Porque a gente vai também tentar trabalhar de forma individual para que todo mundo possa ter um acompanhamento pessoalmente, assim, dentro do possível, para a gente tentar avançar e todo mundo chegar lá na frente mais ou menos igual, entendeu? Mais ou menos dentro do mesmo patamar. Por isso que eu nem me preocupei em colocar aqui especificação de nota, a gente está todas elas na linha do Si, que é a terceira linha, justamente para não ter anotação, ainda essa impressão de notação. Essa parte de notação a gente vai perceber um pouco mais para frente, depois que a gente sentir que vocês estão com a segurança realmente métrica de divisão, a gente vai começar a introduzir para vocês a questão de alturas, né? Entendeu? Para avançarmos. Tá aí como se fosse um ditado rítmico, né? Só o ditado rítmico, só para fazer, né? Você pode fazer o tá-ti-tá, que é aquela questão, por exemplo, nota que for no tempo, na base, embaixo, tá.
Aí quando você vai para cima, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, entendeu? Aham. Sempre que for nota de tempo, pelo menos eu uso essa prática, não sei se com o Erlon é diferente. Por exemplo, tempos de um tempo, compasso. Tá, 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 mas sempre visualizando a picada mais forte, que é o tempo 1, a divisão que a gente já mostrou. Quando eu pego tempos que são cortados, ou seja, meio tempo, metade de um tempo, aí eu vou usar essa métrica que é mais fácil para mim memorizar. Tá, ti, que o ti fica em cima. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Se eu fosse usar só contratempo, seria ti, 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 ti. Se eu for usar só embaixo, tá, 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 tá. Para mim, isso funciona bastante, né? Como eu já falei, como a gente tem escolas, inclusive, diferentes aqui dos nossos tutores, professores, a gente muitas vezes tem que tem uma dinâmica de um jeito, outra de outro, mas, no geral, é sempre uma formulação para tentativa de memorização, para ajudar você a ter um esquema próprio de identificação da metragem. Tá certo, Fabiano? Fabiano, Cauã e acredito que o Juan está conosco também na sala. Erlon, tem uma outra fórmula nessa interpretação das notas? Não sei se a internet dele tá ok para a gente... acredito que seja a internet, mas qualquer coisa ele volta e a gente volta a essa temática. Então, assim, esses exercícios vão ficar disponibilizados. Como eu já falei, a gente também vai com os tutores, gravar alguns exemplos, claro que não esses, mas outros exemplos. Pois não, Erlon, pode ficar à vontade. Só para perguntar, se você perguntou uma coisa a minha aqui, que eu tive na saída rapidinho, entregar minhas Não, eu estava justamente a questão da identificação da divisão de tempo. Por exemplo, essa questão quando são métricas de meio tempo, né, que são a semínima, desculpa, a cocheia. Eu uso a expressão tá, ti, o ti em cima, né? Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Se eu for usar só contratempo, ti, ti, ti. Quer dizer, eu uso sílabas que me identifiquem também essa divisão, né? Isso. É a mesma coisa. Não, é isso mesmo. Juscelio, me auxilia aqui, como é que seria lido esse compasso 49 aí, por favor? 40... Por causa que ele tem uma pausa de cocheia, né? Aí já entra a semínima, né? Como é que seria lido esse compasso 49 aí? Tá. Que aí você vai fazer a mesclagem. Aí é um mescladão. Tati, tá. Não, Tati. Agora eu me perdi aqui. Vamos lá. É isso mesmo que eu tava fazendo. É o compasso que eu tô com dúvida aqui também, é esse daí. É o que o pessoal chama de key alter, que é o S5? Não. É porque aí eu fiz a divisão justamente com o tempo inicial silenciado, né? Primeiro meio tempo, depois vem com a nota de um tempo, depois meio tempo é positivo. Eu vou passar para o universitário, o cara que já tem mais corrida aí nas aulas de leitura, passar para Erlon. Antes de eu mostrar aí, é interessante, viu, Fabiano? É bem interessante esse compasso cocheia, porque geralmente eu relaciono frases, palavras, para o aluno pegar, sabe? Então, por exemplo, antes de eu passar esse compasso aí, num compasso só de cocheia, você pode falar a palavra chocolate. Chocolate. Então, chocolate. Chocolate. Entendeu? No compasso de cocheia. Nesse caso, nesse compasso 49... Não consegui escutar muito, porque o celular de Wesley ali disparou um som ali. Wesley, rapaz. O celular de Wesley ele fez um ruído ali que eu não consegui escutar, não, que você falou, não. Pronto, eu acho que teve um tsunami. Eu estava falando aqui, Fabiano, geralmente eu relaciono alguns compassos com frases, palavras, sabe? Palavras. Então, por exemplo, aquele compasso ali, cocheia, geralmente eu relaciono com chocolate. Tem 4 cocheias, chocolate. Uhum. Então, são 4 sílabas, né? Então, você tem chocolate, chocolate. Cada sílaba num canto. Chocolate. Uhum. Entendeu? Para dizer que eu treinei e já aprendi. Tá valendo. Aí tem um compasso, você conhece aquele compasso semicocheia, cocheia, semicocheia. Semicocheia, cocheia, semicocheia, como é? Aí você lê assim, sabe? Dó, ré, mi, fá, sol, uma sequência, né? Tá. Se a gente for ler no pé da letra,
ficaria assim, tá, 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 mas não pode ler no pé da letra, porque tem que ter um swingzinho para fazer essa leitura, que é um compasso de samba, né? Aí tem assim, pá, 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 pá. A internet cortou aqui, o axé dele travou. Tô falando com meu cunhado, é como se você falando em... Aí você dá a pronúncia, dó, ré, né? Dó, ré, por exemplo. Dó, palavra dó, tem um acento no dó, né? E ré tem um acento no ré. Você tira o acento do dó e deixa só o acento no ré. Dó, ré. Aí ficaria dó, ré, mi, fá, sol, pá, pá. Aí ele foi estudar em casa, né? Quando chegou no dia, tava falando dó, ré, mi, fá, sol. Ele tava falando inglês, Tá rapaz. estudando jazz, eu acho. Ele tava querendo fazer aquele swing do jazz, eu acho. Então, o compasso aí, esse 49, seria assim, ó. Eu tenho meio tempo calado, um tempo a semínima e meio tempo calado. Só aí são os 2 tempos. Pronto, já fechei os 2 tempos aqui. A próxima nota, quando eu completo o tempo aí, ó, 2 tempos, já completei. A próxima nota que vier é o tempo forte, é o terceiro tempo. Então eu tenho aí, ó. Pá, meio, si, meio, calado. O terceiro tempo já vai começar com si. Aí eu tenho um si aqui e no final vou cair o si já no finalzinho, ó. Então seria si, si, si. Ave Maria, isso é ruim demais. Aí chega a dar um nó no juízo. Não. Qual é o nome disso daí? Compreender onde fica cada tempo disso aí. Esse negócio aí é que o pessoal chama o quê? É síncopa, que é o tempo fraco no meio do tempo forte, essas coisas que o pessoal fala, como é? Qual é o nome dado a isso? É uma forma de contratempo. Contratempo ainda, né? Mas esse daí é um tempo acéfalo, né? Que é aquele tempo que não tem a cabeça, não é isso? Que ele começa no contra, né? Isso. Ele começa no fraco, né? É verdade, né? É. Mas você, olha, como é que você compreende isso aí? Olha? Vamos lá. Lembra lá o primeiro compasso? A última nota não é a cocheia? É. Se você olhar esse compasso 48 aí, a última nota o que é? A cocheia. Aí você, a mesma nota da cocheia lá tem que cair na mesma posição dessa cocheia de baixo. No compasso Então, 48, a última nota não é a cocheia, não. Não, É primeiro compasso 49. Ah, tá. 49. Então, se eu pensar na palavra chocolate, ó. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Ou então, pá, 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 pá. É em cima. É para cair. Então, esse si aqui tem que terminar aqui em cima também. Não tem ponto correr, não. Então, ó. Si. É o mesmo canto do si lá que parou lá. Então, se você conseguir entender onde fica esse último si aqui, você vai entender onde fica esse último si aqui também. Então, ó. Pá, 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 pá. Ô, Erlon. Pá. É o mesmo si. Erlon, uma forma também dessa divisão seria esse compasso subsequente, né? Que seria logo depois o 50, né? Que ele só que ele vai pegar o tempo positivo, mas ele dá uma impressão de como vai terminar o compasso também, né? Tá. Isso. Mesmo jeito. Você vai fazer pá. Exatamente. Você vai fazer isso, vai começar no contra, durando a nota o tempo inteiro, mas na última nota você vai fazer cortada, que é a mesma coisa que tem essa intenção do compasso anterior. Exatamente, é. E a divisão inicial é aquela mesma que é meio tempo. Essa questão, por isso que eu falei no início, eu acho que eu falei justamente nesse sentido, de você isolar o compasso. Eu fiquei com dificuldade aqui, tá? Vou reconhecer. Mas aí quando o Erlon começou a falar, eu comecei a matutar aqui, comecei a fazer a contagem e enrolei. Mas é importante fazer essas contagens. Você não consegue fazer isso de primeira, porque realmente você vai ter complicação. Então você isola o compasso e você vai trabalhar só ele. Aí você vai fazer a contagem. Primeiro você vai contar 1, 2, 3, 4, perceber qual é a intenção das notas. E se você conseguir, não, vou fazer 2 tempos. Faz 2 tempos primeiro, consegue isolar os 2 tempos do compasso, depois você isola os outros 2 e depois você faz a junção. Que é essa forma assim, mais básica do básico para você entender. Não, eu não estou conseguindo ler o compasso inteiro. Subdivide ele em 2. Aí você faz a leitura do 2 tempos, depois mais 2 tempos, junta o compasso. Aí depois você junta a frase com o outro compasso posterior ou anterior. E você vai montando essa melodia para você entender qual é a dinâmica inteira desse trecho da música. Tá certo? Complicado
Música, como diz a história, não é para todos, é para aquelas pessoas realmente que têm a mente aberta. Mas difícil, não. Porque justamente você parte do princípio do básico, da leitura básica, até você evoluir. Eu coloquei aqui exemplos, mas justamente pela mostrar os padrões, não era nem intenção de leitura, até que eu falei com a questão de vocês fazerem a leitura, do compasso que vocês se sentirem mais à vontade. Por quê? Porque aqui o que eu coloquei são padrões de divisões com os tempos que a gente estava trabalhando, tá certo? Mas se tem seguro de fazer, pode ficar à vontade, que para a gente é até bom, porque a gente já vai vendo também a evolução de cada aluno do nosso quadro. Eu vou tentar fazer isso daí. Essa leitura durante o exercício, vai no WhatsApp, estou com dificuldade aqui, vê se é isso aqui mesmo, tal, e a gente vai tirando as dúvidas juntos. Tá certo? Uma coisa que me ajuda muito quando eu estou, por exemplo, com dificuldade em tentar dividir algumas figuras, algum compasso, eu tenho o Guitar Pro aqui, aí eu escrevo nele e boto para tocar. Aí dá para começar a entender, tá entendendo como é que funciona aquela divisão? É rápido isso daí? É o auxílio da tecnologia, né? A gente também tem essas dinâmicas que a gente vai ter uma noção disso mais na frente, justamente de programas como esse que você citou, que auxiliam hoje em dia a dinâmica da leitura. Agora, é importante você ter uma base sólida sua? Porque nem sempre você está próximo ao teu computador, né? Não, sim, é só em caso de dúvida, por exemplo, nesse caso aí que eu nunca tinha visto dessa forma, por isso que me gerou curiosidade, né? E eu não conseguiria, se você me mandasse tentar solfejar aqui, esse ditado aí, eu não ia conseguir fazer de jeito nenhum. Eu posso até, porque eu não abri aqui o programa que eu tenho, que é o Sibelius, que inclusive eu fiz esses exemplos aí, justamente por medo que o meu computador está superaquecendo, ele está desligando do nada. Aí eu até pedi para o Wesley fazer a apresentação dos slides por conta disso. Mas eu posso extrair do programa o áudio de todo esse trecho, para você escutar e você entender a interpretação. Pronto, fica bom para vocês também. no WhatsApp. Na hora, fechou. Bom Pronto. demais. Próximo slide, companheiro Wesley. E aí a gente tem uma explicação simples de como é formada a questão da nota, né, desse tempo, desse valor positivo, que é justamente a gente tem a cabeça. Qual é o sentido desta cabeça? Assim como todas as cabeças que existem, qualquer que seja o sentido. É mostrar que está num lugar. Sua cabeça tem que estar focada. Então, a cabeça aqui serve para isso também. Se ela estiver no espaço, ela representa uma coisa. Se ela estiver na linha, ela representa outra. Né? Se ela estiver acima... E a outra que eu falo são notas, né? A cabeça é justamente o que determina, na posição que ela estiver, onde ela estiver posicionada, ela vai determinar qual é a nota nessa partitura. Por exemplo, a gente identificou aqui facilmente nos exercícios anteriores que era a nota Si, porque pelo conhecimento básico que a gente já tem, terceira nota da clave de Sol é uma identificação da nota Si. Se essa cabeça tivesse uma casa acima, no espaço, já seria o Dó. Então, a cabeça ela determina justamente pela sua posição na partitura, ela determina a nota equivalente. Se não tiver as outras partes, vai funcionar o que for cabeça. Por exemplo, temos a semibreve que é aberta, temos a semínima já aberta, mas com um tracinho, né? Então, mas sempre vai valer aonde, se tiver o risco passando por dentro, ela está posicionada na linha. Se tiver por cima ou por baixo, ela vai estar naquele espaço equivalente. A haste é muito importante. Eu tenho até uma história, eu sempre escrevia todas as hastes das minhas partituras, todas elas sempre para cima, né? Independente da posição da partitura. Se tivesse lá na quarta linha, eu estava escrevendo a haste para cima ainda, porque eu achava que era daquele jeito mesmo. Mas, pela estética, ela pode estar para cima ou ela pode estar para baixo. Muda alguma coisa? Não. Só a estética. Mas devido a você estar observando ali a haste para cima, você imagina, tem alguma coisa diferente aqui. Mas não. O importante é o modelo da haste. Se for uma haste reta, com a bola aberta, vai ser a mínima. Se for uma bola fechada e com a haste, vai ser semínima. E aí a gente tem um exemplo aqui do que seria uma colcheia, que é o colchete. Aparece a figura do colchete, que é justamente essa dobrazinha
angulada, que se for uma colcheia, vai ser uma, se for uma semicolcheia, vai ser duas, aí fusa 3, semifusa 4. São 4 colchetes. Então, a quantidade de colchete determina a qualidade dessa nota, o valor desse símbolo. E o nome dele também, representativamente. Tá certo? Eu acho que é isso, em relação a essa figura. Pode passar, Wesley? E aí, a aula hoje foi carregada, viu? Foi boa demais. Um obrigado aí pela presença. E aqui um lembretezinho, ler partitura leva você mais longe, abre um maior leque de possibilidades para uma carreira na área da música, além de facilitar sua prática e comunicação em ensaios e nos estúdios. É um lembrete que realmente nos faz querer aprender cada vez mais, né? E quando aparece uma pulgazinha atrás da orelha, aí é que a gente vai para cima para tentar desvencilhar. Erlon, mais algum comentário em relação ao conteúdo? Não, tá ok. Perfeito aí. Só lembrar que cuidar para não. Cabeça acho colchete, cuidar para não chamar de tracinho, bolinha e rabinho. Eu tenho uns alunos que gostam, professor, esse rabinho. Ó, se você falar rabinho perto de mim, eu nem conheço você. O bom é que o moleque só escolhe a hora certa para ele fazer vergonha, né? Se estiver na frente de outros professores, não, o professor disse que é rabinho. Aí o cara nem falou, né? Mas ele memorizou aquilo. Exatamente. Então, É um negócio de rabinho, tracinho, cabeça, pauzinho. Só uma dúvida aqui, eu sei que não cabe no momento agora, porque eu sou aprendiz, estou aprendendo ainda, vou aprender ainda, né? Mas uma dúvida que eu tenho é sobre essa questão da haste, né? Você disse que antes desenhava tudo para cima. Qual é o padrão que ele começa a ficar apontando em direção inferior para baixo? Volta aí um slide aí, Wesley, por favor. Qual o padrão? É ele ficar dentro das 5 linhas. Entendeu? Por exemplo, se ele começa na primeira linha de baixo, aí você vai para cima, a segunda linha para cima, Erlon vai trazer Não, você pode terminar sua fala aí primeiro. Aí até o meio você pode colocar para cima, na linha do meio, que é a terceira linha, você pode colocar para cima ou para baixo. Até o si, né? Isso. Aí qual o sentido, Fabiano? Por exemplo, se você já começa com cheia de baixo até chegar em cima, o correto é você começar a colocar para cima, entendeu? Para cima. Agora, se você começa no sentido oposto, você começa da primeira linha de cima, ou seja, da quinta linha, e vai descendo, o certo é você colocar para baixo, entendeu? Justamente pela questão da organização, para ela ficar o mais centralizada dentro da partitura possível. Ah, entendi. Não tem um padrão de linha certa para poder ir para baixo ou para cima, não, né? É só questão de centralização. Isso. Se ela estiver solta, se for uma nota solta, aí vai depender da linha que você tiver, da linha ou do espaço. Até a linha do meio, se for de baixo para cima, você coloca para cima. Se da linha do meio para cima, você pode optar, no caso, para baixo. Colocar para baixo, entendeu? Para ficar sempre buscando a centralização. Isso não interfere nem no valor da nota e tão pouco na forma de leitura. É apenas a parte de estética mesmo da... Erlon. Por exemplo, existe uma parte da teoria musical chamada notação musical. Nos concursos e provas de música exigem isso aí, certo? Exigem. Geralmente cai nas provas de concurso. Para bacharelado, para qualquer coisa aí que seja relacionada à música. Até o si é a linha padrão, ela pode ser escrita tanto a haste para cima como a haste para baixo. A partir do dó, todas as hastes têm que ser para baixo. Agora, se as notas forem únicas, solos, né, sem harmonia, porque a partir que você coloca a harmonia, eu quero fazer a harmonia, um acorde de dó maior, a partir do dó no terceiro espaço. Então, você dó, mi, sol. Então, toda haste é para baixo. Não importa. Mas, por exemplo, se você for fazer partitura de coral, aí geralmente muda, né? Aí entra a questão da estética, a escrita para facilitar a leitura. E acho que pode passar para cima, pode ser para baixo, entendeu? Por exemplo, eu quero fazer um acorde um acorde dó maior com terça, um 13ª, né? Então eu vou colocar ali dó, mi, sol, si, ré, que é a nona, e fá, né?
Aí você vai pegar o dó. Não, a décima terceira do dó é o lá. O lá, desculpa, o lá. Que é a sexta, né? Você pega a sexta e a Correto. décima terceira lá em cima, na oitava acima, exatamente. Aí, aí você vai ter. Eu faço ele décima primeira, né? E o lá seria décima terceira. Aí você vai, se você pegar, começar do dó lá embaixo, ó, a haste vai ser para baixo. Entendeu? Então você pega várias notas com a haste para baixo, abaixo do si. Entendeu? E é para facilitar a leitura. Pode acontecer de forma de compasso de coral, por exemplo, eu colocar o Mi e o Sol, com a haste para baixo, um acorde de Mi menor, por exemplo, Mi, Sol, Si, Ré, um sétimo, Mi com sétima. Então eu vou pegar ali o Mi, o Sol e o Si e o Ré para cima, haste para cima, um compasso só. Entendeu? E se Então, você vê alguém escrevendo em Z, pode proibir. O cara tem que colocar a arte embaixo aqui. Agora sim. Ele faz isso aqui, ó. É. Ele faz a ligação. Isso. Exatamente. Ei, eu vou processar aqui, Assim, viu? Meu celular tá só em 5%. Baixo para baixo. Aí você Daqui a coloca pouco eu desconectei. o que, Cauã? Cauã disse que o celular dele tá descarregando, tá em 5%. Primeiro a gente já tá finalizando, Cauã. Agradecer você a presença, viu? Fique à vontade. Então é isso. Fabiana, Cauã. Eu não sei se o Juan ainda está conosco, acho que é o Wesley que está conosco. Mas as dinâmicas que a gente vai ver durante esse curso é justamente para ajudar a identificação e principalmente para nortear, né? Mas vale o quê? Vale a continuidade do estudo a partir dessa aula. Por exemplo, você vai ver algumas coisas aí, você vai ver algumas tendências. Quando for na próxima aula, você já vai ter outras dúvidas. E a gente também vai aproveitar e vai também revendo, reaprendendo. É o conceito mesmo da música, é você. Por isso que não tem fim, porque quando você já aprendeu, é melhor você já começar a rever. Porque já é o tempo de você começar a ver algumas coisas. Então, música é fantástica nesse sentido. Pode passar, Wesley, pode passar não sei se tem mais outro slide aí. Acho que finalizei, né? Pronto, tá aí a nossa aula de hoje, né? Só para constar aqui, foi uma duração de quase 1h30, né? Vou ver aqui daqui a pouco, mas muito proveitosa. Eu quero agradecer Uma porque hora e foi uma aula, 40, viu? eu quero agradecer que foi uma aula bem produtiva, né? Eu peço desculpa pelo tanto de perguntas, talvez tenha prolongado a aula por causa das minhas dúvidas, né? Não, bom demais. O ruim é quando a gente sai com as dúvidas, aí fica difícil. Quando você tira todas as suas dúvidas, para a gente é o melhor sucesso da aula. Eu estou altamente satisfeito, porque foi um conteúdo que a gente explorou. Eu mesmo consegui até rever algumas coisas aqui que eu tinha esquecido aqui em alguns momentos. Mas é isso mesmo, é a gente trocar ideia e conversando e a gente resolvendo as questões e os problemas, né? Faz parte desse aprendizado em que o aluno realmente soma também com suas dúvidas, com o seu conhecimento. Então é isso. Agradecer a todos aí pela presença. Erlon. Isso mesmo, né? É como você falou. A gente aprende com todos. Vocês aprendem com a gente aprende com vocês também. E o aprendizado é recíproco, né? E agradecer pela presença de vocês aí. É um prazer. Companheiro Wesley, foi o nosso guia aqui dos slides. A aula hoje foi boa, né? Alunos participativos, muito bom isso aí. Ver a perspectiva do aluno, da troca de conhecimentos. A gente viu aí que o Fabiano já tinha uma maneira diferente, né? De fazer uma leitura. Mas é muito bom. Show de bola. Tá aí. Fabiano, aquele abraço. Se quiser trazer mais algum comentário, meu lindo. Não, só isso mesmo. Só tenho a agradecer. Obrigado pela didática, pela paciência, por tudo e o que vocês estão fazendo. Eu tenho fé e acredito que daqui a um tempo eu vou estar lendo bem partitura e quero agradecer a vocês por isso futuramente. Tranquilo, meu líder, tranquilo. Cauã, um abraço, meu líder. Vamos trabalhar que ano que vem nós estamos. Beleza, ano que vem nós pega primeiro lugar na Copa, hein? Se Deus quiser, vamos embora. Um abraço, pessoal. A gente se encontra então na próxima aula, né? E foi um prazer mais uma vez. Terça-feira já fica o encontro marcado. Não marca mais nada. É terça-feira com a gente aqui. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.